Seja muito bem-vindo à nossa série de pressão e hoje é o dia dela, pressão venosa central. É muito importante que você entenda todo o mecanismo fisiológico da pressão venosa central para assim você compreender os aspectos fisiopatológicos de uma pressão venosa central, por que ela é mensurada, por que em pacientes críticos nós a utilizamos com uma certa frequência e quais seriam essas fisiopatologias que são necessários para a gente utilizar aqui. Bom, esse conteúdo, além de materiais e técnicas, explicar um pouco de valores, você vai ver no decorrer desse vídeo. Se você ainda não é inscrito, por gentileza, inscreva nesse canal, dá aquele like, faça seu comentário no final e não deixa de seguir a gente lá no Instagram. Ah, tem uma opção, você pode ser membro. Quem é membro desse canal já viu esse vídeo há bastante tempo. Então, olha só, pressão venosa central. O próprio nome já responde. É uma pressão venosa. Significa que nós temos pressão nas veias? Sim, uma pressão baixa, uma pressão bem diferente de uma pressão arterial. Razões. Nós temos uma pressão arterial alta por conta de um músculo cardíaco. Ou seja, eu tenho um músculo cardíaco que pressiona e essas artérias, elas têm ondas de pressões ali, sistólica e diastólica ali. Já na veia eu não tenho isso. Por quê? Porque esse sangue, quando ele sai do coração pelo ventrículo esquerdo, então vamos lá, artéria aorta, que vai se ramificando em diversas artérias, arteríolas, capilares. No capilar a pressão chega quase a zero, mas depois vem lá vênulas, veias e em forma de bolsinhos, ou bolsas, ou de válvulas, depende de como você já sabe ou aprendeu, esse sangue ele vai retornando até chegar ao átrio direito. Então, veja só, o que eu preciso compreender? Na fisiologia cardiovascular, principalmente do ciclo cardíaco, eu tenho que entender que existem dois tipos de circulações, tá? Eu tenho uma circulação que a gente fala circulação pulmonar ou uma circulação pequena, e eu tenho uma circulação sistêmica, muitas pessoas também chamam de grande circulação. A circulação pequena, ela inicia no ventrículo direito. Ventrículo direito, meu desenho não é o melhor, né? Vai para os pulmões por artéria pulmonar, se dividem e vão para os pulmões, onde vai acontecer uma eliminação de CO2, né? A gente vai perder mais CO2 e vai ganhar mais O2, né? Perde dióxido de carbono e ganha oxigênio. Isso é um mecanismo de hemostase, né? De hematose que vai acontecer lá no pulmão. Esse sangue ele vai chegar por veia pulmonar em átrio esquerdo, ventrículo esquerdo contrai. Quando o ventrículo esquerdo contrai, então inicia-se novamente uma nova pressão arterial. Bom, só que agora é uma pressão grande. Então o que eu preciso compreender? Quando sai do ventrículo esquerdo, o coração sai com uma certa pressão, tá? Então veja só, essa linha azul, isso aqui são uma régua de pressão. Então quando o ventrículo esquerdo contrai, veja só, eu tenho uma pressão que aconteceu. Eu coloquei aqui um valor fisiológico do livro Guyton, tá? Então veja só, 120 milímetros de mercúrio é um valor de uma pressão arterial sistólica. Olha só o tanto que essa pressão ela é bem maior, tá? Eu representei aqui essa linha verde aqui como a pressão do átrio direito, tá? Então veja só, eu não posso falar que isso aqui é uma pressão arterial sistólica do lado direito, porque nós temos a pressão arterial do lado direito, como nós temos a pressão do lado esquerdo. Então veja só para tirar essa dúvida se caso gerou para você ou se você já tinha essa interrogação. A pressão arterial sistólica do lado esquerdo é em torno de 120, pegando uma fisiologia, né, normal aí. Para um paciente normal, do lado direito, a pressão arterial sistólica ela fica em torno de 25. Então olha só tanto que é discrepante a pressão que tem dentro dos ventrículos quando há ejeção de sangue. Então, pressão arterial sistólica do lado
esquerdo e eu poderia fazer uma aqui do lado direito, tá? Agora, essa curvinha verde que eu fiz aqui, essa aqui é uma curva para você entender de fato o que é PVC, porque eu estou falando de pressão venosa e não pressão arterial, tudo bem? Então, olha só, o que eu tenho aqui? O que é isso aqui? Me explica o que está acontecendo aqui. Primeiramente, no nosso corpo, a gente tem duas formas de mensurar as pressões do nosso corpo e já tem equipamentos que já foram adaptados a essas pressões. Nós temos centímetros de água, que é uma forma de fazer mensuração, principalmente a nível pulmonar, a gente tem muita coisa que nós mensuramos em centímetros de água, como a gente tem milímetros de mercúrio, né, que são um aparelho que nós temos aí. Grande parte desses equipamentos, eles fazem já uma conversão automática, quando você tem valores de referência em milímetros de mercúrio, mas o local do corpo onde você está verificando essa pressão é uma pressão em centímetros de água, automaticamente o equipamento ele faz essa conversão para você, tá? Então por isso que eu trabalho com dois valores de PVC, como valor normal, né, digamos assim. Eu trabalho até 10 quando é milímetros de mercúrio e até 8 quando é centímetros de água. Por quê? 8 centímetros de água é bem mais do que 8 milímetros de mercúrio, por conta dessa relação. Então, se você pegar 8 centímetros de água e comparar com 8 de mercúrio, você percebe que o valor vai ser diferente. Então, ou você multiplica ou você divide. Vai depender de qual unidade você está trabalhando. Quando a gente verifica a pressão venosa central de uma forma mais barata, essa foi uma das primeiras a ser utilizada, a gente utiliza o chamado reguinha de PVC, onde a gente coloca um soro, coloca uma linha, a gente acha a linha do eixo flebostático, que é uma linha que vai estar aqui no átrio direito, no átrio direito aqui do paciente, ventrículo direito, nessa parte aqui, onde eu preciso ter justamente a mensuração, tá, da pressão venosa central do paciente, tá? Como eu posso utilizar de tecnologias, né, de algo que já é moderno, onde eu vou utilizar o quê? Um Domus, tá? Vou usar um aparelho eletrônico onde eu vou trabalhar com todo o sistema eletrônico aqui, tá? Então igual eu uso pressão arterial invasiva, eu posso usar pressão venosa central. A diferença que você precisa entender é que lá no monitor vai aparecer para você em milímetros de mercúrio. E quando você usar a régua, o que vai aparecer, a referência que você tem, que não vai aparecer onda, é apenas o valor vai ser em centímetros de água. Então, respondendo já perguntas, o que é mais confiável? Bom, a questão do valor em si, as duas são ok, tá? Ok. Agora, a vantagem de milímetros de mercúrio é que quando você usa milímetros de mercúrio, você consegue ver essas ondas aqui, que você precisa compreender essa onda. Quando você verifica na régua, você não consegue ver onda, então seria desvantagens. Mas qual que é a vantagem de ver em um PVC simples, né, com a reguinha? É barato, precisa só disso aqui e o paciente tem um acesso venoso central, que eu já vou falar. Então, só precisa disso aqui e de um soro, tudo bem? Já a outra forma, eu vou precisar de uma bolsa pressurizadora, tá aqui ó, uma bolsa pressurizadora, um catéter próprio, enfim. Então, na nossa parte prática de PVC, eu vou mostrar as duas formas de fazer a mensuração de PVC. Então veja só, um catéter venoso central, ele fica alojado na veia cava superior ou átrio direito do paciente, tá? Quais são as veias indicadas para fazer um acesso venoso central para que eu tenha uma boa verificação? Seria legal, se a gente pensa aqui para cima, o que eu tenho? Eu tenho veia subclávia e eu tenho veia jugular interna. Não use a externa para isso, tá? Não seria legal. Então, na veia jugular externa e a subclávia seriam as veias que seriam os lugares ideais para esse catéter estar, para a gente fazer essa mensuração, certo? E também existe a possibilidade, né, de veia femoral do paciente, para verificar aqui. Como agora a gente está falando muito de catéter central de inserção periférica, PIC,
O que vai mudar? Apenas o local de inserção. Então a gente pode ter uma região periférica de inserção, mas essa pontinha ela vai estar lá na parte central do paciente, tá? Lembrando, veia subclávia não é nada central. Então o catéter tem que estar na veia cava superior ou no átrio direito, tá? Veia subclávia, ela é periférico, embora esteja aqui no tórax do paciente, mas é considerado periférico por conta de tamanho. Então qual que é a maior veia? Veia cava. Então é lá que você considera quando um acesso está na região central. Então essa informação é extremamente importante. Bom, então nós temos veia cava aqui, superior e inferior, mas o melhor de todos é quando esse acesso está do lado direito. Por quê? O lado direito fica mais reto, fica mais direto para chegar, né, até o átrio direito do paciente. Tá? Um lugar melhor de escolha, se for para fazer um acesso venoso central, pensando em mensurar PVC ou deixar monitorado a PVC, o lado direito seria o lugar mais elegível aí. Tá? Tudo bem? Beleza. Quais são os materiais? Os materiais eu já falei. Ou você pode usar um soro, um soro com um equipo e o paciente precisa de um acesso central, ou você vai precisar de um soro numa bolsa que vai estar pressurizada. Além da pressurização, você precisa de uma domo. Além dessa domo, você precisa de um sistema de linha arterial que a gente usa com isso aqui para colocar lá no sistema arterial para que o monitor faça a leitura. Lembrando, tá? Para o monitor fazer a leitura, você precisa de fazer toda a conexão no monitor. E não é todos os monitores que têm essa possibilidade de você verificar pressão venosa central. Então, é outra coisa aí para a gente prestar atenção. Beleza. A técnica tem muitos estudos, né? Mas vamos pegar o que é geral e vamos deixar a exceção para quem já entende. Em outro momento a gente pode estar falando dessas exceções. Primeiramente, o paciente tem que ficar em decúbito dorsal. Aí eu te pergunto, cuidado, você está na unidade de terapia intensiva, quem é o seu paciente? Você vai colocar esse paciente em decúbito dorsal, você vai tirar a travesseiro, você vai deixar o paciente todo alinhado. E a dieta desse paciente? Tem um monte de que você precisa antes de mensurar PVC de um paciente. Então, não simplesmente deita o paciente, verifica coisa rapidinho e volta. Se o seu paciente estava com dieta enteral de forma contínua nos últimos 30 minutos, seria interessante você esperar pelo menos 30 minutos para você colocar esse paciente em decúbito dorsal para evitar risco de broncoaspiração. Tá? Paciente que está em ventilação mecânica, quando você coloca em decúbito dorsal, ele tende também a piorar. Então precisa ser programado essa técnica aqui. Mas isso pode ser um tema para um outro vídeo, a gente colocar todos os pormenores que podem atrapalhar essa mensuração. Então vamos para a parte interessante. O paciente já está em decúbito dorsal, tá? Eu preciso utilizar o eixo flebostático. O eixo flebostático vai dar aqui, ó, átrio direito aqui do paciente, tá bom? E o que eu preciso entender? Que aqui a pressão dele vai ser o quê? O marco 0, tá? 0 milímetros de mercúrio. Então, estima-se que a pressão desse paciente fique em torno de 2 a 8, de 2 a 10, no caso, milímetros de mercúrio, tá? Então, veja só. Por que não está no 0, o verdinho? Porque ela não é 0, ela fica em 2. Então, ela tem essa oscilação. Então, eu vou colocar aqui no ponto que considera-se 0, né? E a partir dali eu coloco a reguinha. Duas coisas, tá? A minha reguinha, que eu vou fazer na prática depois, precisa ficar alinhada com o eixo flebostático. E se você for usar transdutor eletrônico, essa domo aqui, ela precisa ficar na altura que você colocou. Então, se o paciente está deitado ali, então isso aqui vai ficar o quê? Na altura do paciente, tá? Então, se você vai verificar e essa domo está mais alta do que o paciente, sua pressão ela não está valendo. Ou ela vai dar muito alto ou negativo, porque vai ter diferença de pressão, tá? Você está na atmosfera, você está na Terra, então tem que prestar atenção no que vai fazer. Bom, o que tem a ver um eletro com essa onda? Porque é o seguinte, se você vai usar um transdutor eletrônico, você vai ter uma onda além do valor. E essa onda corresponde
ao que? O que corresponde? Interpretação, só isso. Vamos olhar aqui o eletrocardiograma. A gente tem a onda P de pato, complexo QRS, contração ventricular, e a onda T de tatu, que é o relaxamento ventricular. Veja só, quando o átrio contrai, veja o que aconteceu. Existe o quê? Uma onda. Eu não estou falando de pressão venosa central. Então, quando o átrio contrai, veja bem, ó, ele contrai, então ele aumenta a pressão. Quem aumenta a pressão? O átrio. E o que tem no átrio? Pressão venosa. Não é isso? Não é a parte venosa que está dentro do átrio? Não é depois do ventrículo que eu tenho a artéria? Então, no átrio tem pressão venosa. Então, quando esse átrio contrai, o que acontece? Eu tenho uma linha A, tá? E depois eu tenho uma onda A, eu tenho uma onda C. O que é essa onda C? Vamos dar uma olhadinha? O que é isso aqui? Complexo QRS. O que é o complexo QRS? Contração ventricular. O que é contração ventricular? Aí, Éder, o coração contrai, o sangue é ejetado. Maravilha, show de bola. Quando ele contrai, essa onda aqui significa que houve uma pressão dentro dos ventrículos, mas vamos focar só para o lado direito, tá? Mas eu vou falar no plural porque não dá para falar no singular. Houve uma pressão nos ventrículos, só que, pensando no ventrículo direito, quando ele contraiu, a válvula tricúspide, ela foi o quê? Jogada um pouco para cima, porque ele fez uma força. E essa pressão, ela foi lida, tá? Então, esse C é o quê? É uma contração ventricular direita que empurrou a válvula tricúspide para cima e ela gerou essa onda de pressão aqui. Por que agora caiu? Porque agora ela foi jogada para cima e o conteúdo que estava dentro do ventrículo direito, ele foi para a artéria pulmonar. Então, essa pressão ela teve o que? Ó, diminuiu. Então, essa onda diminuiu. O que é essa onda V? Ué, essa onda V não é a onda T? O que é a onda T? Não é o relaxamento ventricular? Se o ventrículo relaxa, o que está acontecendo lá no átrio? Adivinha o que está acontecendo lá no átrio? Ele não está cheio de sangue, o átrio? Então, olha só. Ele está cheio de sangue aqui e quando começa a relaxar, ele começa a cair novamente. Por quê? Porque o sangue que foi acumulando dentro dos átrios começa a gerar essa pressão aqui. Mas quando tem essa onda de relaxamento, o que acontece? O ventrículo relaxou, aquela pressão que deixava a válvula tricúspide fechada, ela não vai ter mais, então ela vai abrir, o conteúdo de volume atrial escorre e cai para dentro dos ventrículos, tá? Então, finaliza aqui. Então, eu tenho onda ACV, 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 tá? Então, contração atrial e aqui contração ventricular e aqui relaxamento ventricular. Mas traduzindo para átrio, né? Então, o que eu preciso agora entender traduzindo para átrio? Aqui eu tenho o quê? Um volume diastólico final. O que é um volume diastólico final? O ventrículo está totalmente cheio de volume, ele está totalmente cheio de volume, tá? E contraiu e foi embora. Então ele está totalmente cheio e contraiu. Na hora que contraiu, gerou essa onda de pressão, tá? Só que quando esse sangue estava indo, lembrando que é só 20%, porque 80% já está dentro dos ventrículos, na hora que o ventrículo contrai, gerou mais uma outra onda. Quando o ventrículo relaxa, também gerou essa outra onda de pressão ali. Então, o átrio ele é um reflexo de pressão dos ventrículos. Então, o que eu preciso compreender? Que eu preciso ver essas ondas aqui. E se essas ondas elas estão distantes, muito aumentadas, juntas, né? E aí? Aí que está. Você tem um paciente com alteração. Essa alteração pode ser o quê? Um aumento de volume ou a diminuição de volume, ou seja, hipovolemia ou uma hipervolemia. É para isso que a gente olha no monitor e verifica essas ondas. Então essas ondas aqui, eu estou nada mais, nada menos que avaliando o funcionamento do volume dentro da parte venosa, né? O que chega no coração chega pelos átrios, então eu consigo então verificar de fato como que está a parte volumétrica do meu paciente, tá? E pensando dessa forma, toda vez que o ventrículo contrai, olha só, o sangue ele é ejetado. Então,
diminui o volume. Isso aqui também eu posso pegar esse gancho que o livro traz muito para a parte de esquerda, para o lado direito, isso também vai acontecer, né? Só que numa proporção diferente. Por quê? Porque o átrio ele não enche de sangue para depois contrair e o sangue ir para os ventrículos. Ele começa a encher de sangue, mas quando há uma abertura da válvula tricúspide, falando do lado direito, esse sangue já escorre, ele já vai entrando para dentro dos ventrículos. Quando o átrio contrai, isso só corresponde a 20% do sangue total que passou pelo átrio. Então, o átrio, se ele não contrai, no exemplo da fibrilação do flutter atrial, a gente não tem grandes problemas quanto a isso. Tudo bem? Então é isso. Ah, o que é o X e o Y? O X e o Y é a ondinha que está o quê? Ó, descendo. Então, ou seja, na hora que ele contraiu, o que aconteceu aqui? Foi o quê? O fechamento da válvula tricúspide. Então, o que esse X está representando aqui? Esse X está representando que ele teve ali o quê? O fechamento. Bom, e para a gente finalizar, a gente tem o quê? O X e o Y. O que é o X? O X é o relaxamento atrial. Porque ele não contrai, ele relaxa. Contrai, relaxa, tá? Então, olha só, esse relaxamento aqui ele é representado pelo X e o Y representa aqui todo o esvaziamento atrial, tá bom? Então é importante a gente lembrar, né? Não vai estar bonitinho igual eu coloquei aqui, até porque o meu não ficou bonito, né? Mas não fica legal assim no nosso entendimento. A gente precisa, ó, ser inteligente. Nós precisamos ser o quê? Inteligente. E pensar o seguinte, que eu vou ter uma onda mais ou menos assim, ó. Vou tentar fazer, né? Não sei se vai sair, ó. Enfim, essa última só horrível. Mas, olha só. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. ACV. 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 Tá? Então é importante a gente lembrar que a gente tem esse tipo de onda e a gente vai ter que olhar isso legalzinho lá no monitor. Beleza? Galera, pressão venosa central, teoria é isso aqui, tá? Mas você não falou qual que é a finalidade. Nossa, é mesmo, né? E a finalidade? Gente, você já entendeu a pressão venosa central? Agora, o que a gente precisa compreender? Vamos lá, pensa comigo. Pré-carga. Tudo que você estudou até hoje que envolve pré-carga aumentada ou diminuída, é interessante você ter pressão venosa central. Viu que tá vendo que eu falei da finalidade da pressão venosa central no final do vídeo? Mas sabe por quê? Porque isso você já sabia, mas você não sabe talvez o restante. E agora vamos lá. Um paciente que chega chocado por choque hipovolêmico, o cara foi esfaqueado, arma branca, queimadura, essa galera que está com hipovolemia, com a pressão venosa central, eu preciso mensurar? Claro, porque eu preciso saber como que está o volume desse paciente. Entendeu? Porque se a pré-carga do paciente está prejudicada, está pobre, está com hipovolemia, a gente vai ter em efeito cascata problemas na pós-cargas. Agora, se o paciente está com a pré-carga aumentada, a gente vai ter reflexos ruins na pós-carga. Então, olha só, para que então eu estou verificando pressão venosa central? Para saber se a pré-carga do paciente está ideal. Agora, para tudo e pensa o seguinte, qual é o volume de sangue que tem que chegar dentro do coração, pela parte venosa? Talvez essa é a parte mais principal que você precisa entender, né? Porque quando a gente fala de pré-carga, qual é o volume? Grave, guarde, anote, é em torno de 12 litros de sangue por minuto. Tá? Então vamos lá. Seu paciente, isso aqui tudo não corresponde a uma frequência, a um batimento. Se você tem, sei lá, 150 ml de sangue sendo ejetado vezes 80, você tem que ter em torno aí de 12 litros, tá? Então veja só, essa questão de litros, o ventrículo direito
ele ejeta mais volume do que o lado esquerdo. Porque eu estou falando de pulmão, então ele vai para lá para o pulmão. E o pulmão aloja um pouco de sangue, que tem que estudar agora a parte pulmonar para você entender que em alguns casos a gente tem um volume aumentado de sangue dentro dos pulmões. Dentro dos pulmões quer dizer na parte vascular, não é edema agudo, tá? Na parte vascular. E a gente tem uma outra parte também. Então, tudo isso é extremamente importante, tá bom? Então, se o seu paciente está com mais ou menos aí 12 litros de sangue por minuto, é o volume ideal. Então, o paciente que está com 8 litros de sangue por minuto ou 20 litros de sangue por minuto, aí você entendeu que a pré-carga dele está alterada. Aí você vai entender que essas ondas vão estar diferentes. E é isso que você precisa compreender, beleza? Galera, essa é a nossa série de pressão. Então, tudo que tem de pressão, nessa série você vai ver tudo. Te espero na próxima pressão.